Pense só, e se existisse um sistema de pensamento criado há 2.500 anos, não para debates teóricos, mas para resolver o problema mais básico da nossa existência? Pois é, vamos mergulhar juntos nessa antiga arte de pensar com clareza. Essa é talvez a pergunta fundamental. E para os antigos pensadores da Índia, isso não era só filosofia de botequim, não. Era o problema central da vida. E eles acreditavam, de verdade, que a filosofia era a ferramenta para resolver essa questão. A filosofia Naya viu o sofrimento como o último elo de uma corrente bem comprida. A sacada deles era genial e simples. Se for possível quebrar um único elo, a corrente toda se desfaz. E qual foi o elo que eles decidiram atacar? A ignorância. A arma escolhida, pura e simples lógica. Ok, então, vamos começar pelo diagnóstico. Como é que o Nyaya enxergava a origem desse sofrimento que parece ser universal? Bom, a resposta está num verdadeiro círculo vicioso. A palavra central para entender isso é dukkha. E olha, isso aqui vai muito além de sentir dor ou ficar triste. É aquela insatisfação que fica lá no fundo, sabe? Aquela ansiedade sutil que aparece porque a gente sabe que nada dura para sempre. Para a escola Naya, esse é o nosso modo padrão de operação. E aqui a gente consegue ver esse ciclo em ação. Tudo começa com a ignorância. Ela que alimenta os defeitos, como o apego e a raiva. E isso, claro, nos leva a ter certas ações, que geram o karma e levam ao renascimento. Aí, em um novo corpo, a gente tem novas experiências, que no fim das contas geram mais sofrimento. E o ciclo se repete e se repete. Tudo por causa daquela ignorância inicial. Bom, se a doença é a ignorância, o remédio só pode ser o conhecimento verdadeiro. E é exatamente aqui que o Nyaya entra em cena. Não como uma teoria complicada, mas como um verdadeiro manual prático para quebrar essa corrente. E o objetivo final não é pouca coisa não. É o moksha, a libertação completa. Não se trata de pensar melhor para passar num concurso, embora até possa ajudar. O negócio aqui é atingir um nível de clareza tão absurdo que se consegue escapar de vez desse ciclo de insatisfação. Então, o que é exatamente o Naya? Bem, o nome já diz muito, significa algo como ir a fundo no assunto. É basicamente um sistema, quase uma caixa de ferramentas para investigação. É a ciência de como raciocinar, como debater e, o mais importante de tudo, como ter certeza de que aquilo que a gente sabe é verdade mesmo. Para encontrar a verdade, não dá para ir de qualquer jeito. A gente precisa das ferramentas certas. E o Nyaya oferece um kit com 4 meios essenciais para conseguir um conhecimento que seja realmente válido. E o mais legal é que o sistema é incrivelmente prático. Ele basicamente diz que só existem 4 caminhos confiáveis para se chegar na verdade. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O interessante aqui é ver como essas 4 ferramentas cobrem praticamente tudo. Primeiro, a percepção. É aquilo que a gente vê, ouve, toca. O conhecimento direto. Depois, a inferência. É usar uma evidência para tirar uma conclusão lógica. Se tem fumaça, deve ter fogo. Terceiro, a analogia, que é entender uma coisa nova comparando com algo que já se conhece. E por último, o testemunho, que é basicamente aceitar o que diz uma fonte confiável, um especialista. Juntos, eles formam um sistema bem completo. Certo. Uma coisa é saber como se chega ao conhecimento. Outra, bem diferente, é conseguir provar esse conhecimento para outra pessoa de um jeito claro, convincente. E para isso, o Nyaya desenvolveu uma estrutura extremamente rigorosa. Muita gente conhece o famoso silogismo de 3 partes de Aristóteles. Bem, o do Nyaya usa 5. E por quê? Aí que está o pulo do gato. Ele não foi feito só para ser logicamente perfeito. Ele foi feito para convencer. Esses passos a mais criam uma realidade em comum com quem está ouvindo, tornando a conclusão não só lógica, mas praticamente inevitável. Vamos ver na prática com um exemplo clássico. Repare na estrutura. A proposição afirma o ponto. A razão diz o porquê. O exemplo traz o argumento para uma experiência que todo mundo conhece e aceita. Quem nunca viu fumaça na cozinha? A aplicação conecta essa regra geral de volta para o nosso caso específico. E a conclusão só reafirma o que já foi provado. É uma construção quase à prova de falhas. E o mais impressionante é que essa estrutura é totalmente atemporal, funciona perfeitamente com o exemplo moderno. A beleza desse sistema é que ele força a pessoa que está argumentando a ser explícita, a mostrar cada passo do raciocínio. Não deixa espaço para ambiguidade ou para saltos lógicos. Tudo bem,
Mas por que isso tudo importa hoje? Bom, em um mundo abarrotado de desinformação, essa lógica tão antiga talvez seja a ferramenta mais moderna que a gente precisa. Essa citação do material de base parece que foi escrita ontem, né? Mas ela mostra que o problema não é novo. O desafio de separar o que é verdade do que é falso, o argumento bem fundado da conversa fiada, é o mesmo de sempre. O Nyaya foi criado para navegar nesse ambiente confuso. E o Nyaya também traz uma dimensão ética para a discussão. Ele faz uma distinção muito clara entre o Vada, que é o debate de boa-fé, onde o objetivo de todos é encontrar a verdade, e o Jalpa, que é a briga por brigar, onde a única coisa que importa é vencer, custe o que custar. A pergunta-chave é: qual é a motivação por trás do argumento? É a busca pela verdade ou é a busca pela vitória? Então, o que a gente pode levar disso para a vida? As lições são bem diretas. Antes de qualquer debate, garanta que todo mundo está falando da mesma coisa. Peça para definirem os termos. Questione a motivação, tanto a sua quanto a dos outros. E, o mais importante, sempre construa seus argumentos com base em evidências, em exemplos, seguindo uma estrutura lógica. É um método para transformar o caos em clareza. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Com a velocidade e volume de informação que a gente tem hoje, será que a disciplina, o método e a busca pela verdade de um sistema tão antigo não são, na verdade, ferramentas essenciais de sobrevivência intelectual, talvez mais necessárias agora do que nunca?